Vem comigo para mais um super pré-prova de ceia por aqui. Eu espero que esteja tudo bacana com você por aí, porque aqui está tudo maravilhoso falando sobre isso. Eu tenho muito orgulho falando de estar maravilhoso. Estou bem feliz porque já são 116 edições desse pré-prova ceia. Deixa eu te explicar o que é um pré-prova. Talvez você esteja pela primeira vez por aqui, mas é sempre um trabalho de muita pesquisa a partir das dificuldades dos nossos alunos. E aí eu paro e crio sempre questões inéditas para entregar semanalmente aqui para vocês. Já são 116 vezes que eu parei, criei questões novas, coloquei no nosso curso e entreguei aqui no YouTube de forma gratuita também. E é justamente isso que acaba colocando o nosso curso como o curso que mais aprova CEAs nesse país. Então, senta aí, fique tranquilo, porque são questões que caíram na semana passada. Falando em sentar, já senta o dedo no like aí. Custa nada, o estagiário fica bem feliz e eu também, né? Falando nisso, se inscreva nesse canal também. Poxa, a gente que vive de pessoas se inscrevendo. Se inscreva aí, você tá assistindo, poxa. Custa nada. Falando em custa nada, também não custa nada você entrar no nosso canal do Telegram, onde eu disponibilizo o PDF das questões, sempre para você tentar resolver sozinho antes de vir para cá, para a nossa live. Isso é bacana porque você tem um pouco mais de dificuldade, às vezes, do que vir aqui no vídeo na solução direta, assim se aprende, obviamente, muito mais sem colar. Vem para cá só para ver se o seu resultado está certo. Tem também o WhatsApp do nosso estagiário por aqui, também falando em inovação, tem aulas em áudio, Spotify, Deezer e todas as outras plataformas, basta procurar pelo meu nome por lá. E tem o meu Instagram, professor Lucas Silva, onde eu dou dicas diárias de certificações financeiras para ajudar você a ser aprovado. Bora começar a nossa conversa, lembrando só questões novinhas da semana que passou, todas caíram nas provas. Bora! A gente já começa com cálculo, né? Bora já botar a cabeça para ferver. O estagiário fez o investimento conforme abaixo. Tu investiu 100 mil, taxa de 2 ao bimestre, prazo 1 quadrimestre. Com isso, qual será o valor do montante final dessa operação? Essa aqui o meu aluno mandou batendo cabeça. Lucas, meu Deus do céu, o que aconteceu? Cara, como é que... Calma, olha só, você tem duas formas de resolver essa questão. Ou fazer por taxa equivalente, né? Pegar a taxa equivalente para um quadrimestre, né? Lembra que um quadrimestre é composto por 2 bimestres, né? Bimestres, 2 meses, né? Quadrimestres, 4 meses. Então, logicamente, 2 bimestres formam um quadrimestre. Então, eu podia fazer por taxa equivalente, ou simplesmente pegar HP aqui, fazer a HP trabalhar para nós. Deixa eu ver se eu consigo botar no cantinho aqui, sem deixar aqui e aqui. Vamos pegar a HP trabalhar para nós. Olha só como seria simples, ó. 100 mil, tá? PV, 100 mil no PV. 2 é meu I, beleza? 2 é meu N. E puxo o FV. Tá ali 104,040, que é justamente a nossa resposta. Lucas, como assim? Calma, olha só. O que eu fiz, tá? 100 mil, minha aplicação, PV. Qual que é a minha taxa? 2I. Lucas, não tem que ser 4? Teria que ser 4N se fossem 4 meses. Se fosse a taxa tivesse ao mês. Mas eu tenho que ter taxa e tempo no mesmo período. Se eu tenho taxa ao bimestre, eu tenho que ter tempo ao bimestre. 2N também. FV. Essa é a ideia. Como eu informei minha taxa ao bimestre, eu tenho que informar o prazo ao bimestre também. 2 bimestres. Ou eu pegaria a taxa equivalente ao quadrimestre. E já ter resposta, né? Porque é um quadrimestre só. Ok? Você tem que entender é que você tem que estar casado entre prazo e taxa na mesma medida. Ao mês com mês, ao ano com ano, e assim por diante. Essa é a ideia. Senão vai dar problema realmente, tá? Dedicada a resposta para você. 2. O estagiário é um entusiasta sobre heurísticas e ele faz algumas afirmações sobre a definição das mesmas, né? Vou usar as definições, né? Mal escrito ali, mas vamos lá. Disponibilidade. Quando o investidor decide aportar um recurso, unicamente olhando para o valor desse ativo. Disponibilidade, eu costumo dizer na sala de aula, disponibilidade está disponível, está perto. É quando eu sou afetado por notícias de perto, notícias recentes. Saiu no jornal uma informação de que Petrobras está quebrando. Eu vendo Petrobras. Fui afetado por aquela notícia recente, perto. Então, disponibilidade. Ou saiu no Jornal Nacional a notícia XYZ.
Decidi fazer alguma coisa? Disponibilidade. Quando eu olho unicamente para o valor, é ancoragem. Então a 1 está errada. 2, efeito manada. Ó, uma manada indo em direção. É Maria vai com as outras. Quando o investidor, a partir de uma notícia, decide realizar um aporte em um ativo. Isso é descrição de disponibilidade. Um está errando com o outro. Também está errado. 3, ancoragem. Quando o investidor, para tomar sua decisão de investimento, utiliza-se unicamente do preço do ativo como referência. Aqui está perfeito. Por que está perfeito? Ancoragem é quando fala assim, nossa, eu só compro dólar quando ele voltar a R$3. Eu só compro bolsa quando voltar a 50 mil pontos. Eu só comprei esse ativo, só vendo quando ele voltar, quando ele bater R$30. Eu não sei, mas eu estou ancorado em um preço. Baseado em um preço. Aquilo é a minha referência. Âncora. Assim como a âncora é a referência para o navio. Então, ancoragem é quando eu estou ancorado em um preço. Tá bom? Então, a única que está correta é a 3, que as outras eu expliquei bem direitinho ali. 3. Estagiário é consultor da Shark Vida e Previdência. Faz algumas afirmações sobre os planos de previdência. Vamos lá. Lembrando, né? Deixa eu pegar aqui uma folha em branco e vamos explicar, porque a gente não está aqui para dar resposta. Sempre disse para vocês, está aqui para fazer no detalhe. Tá bom? Então, olha só. Eu tenho VGBL, tem caído bastante isso aí, tá? E tem um PGBL, tá? Vou botar só as iniciais aqui. VGBL tem um V de vixe. VGBL tem um V de vixe. E PGBL tem um P de pode. Então, vixe não pode deduzir. Então, vixe não pode deduzir. Não deduz do imposto de renda. Não gera vantagem fiscal. Essa é a notícia ruim de um VGBL. Qual que é a notícia boa? Porque tudo tem que ter notícia boa e ruim, por isso eu vou colocar em verde. O que é notícia boa? A notícia boa é que o imposto de renda desse cara aqui é somente sobre a rentabilidade, somente sobre os juros da minha aplicação. Quanto mais rico eu fiquei. Já o PGBL, P de pode, ele pode deduzir do imposto de renda, gera vantagem, abatimento fiscal. Pode deduzir. E o que é a parte ruim? Que tem que ter uma parte ruim, por isso eu vou colocar em vermelho, né? Uma parte negativa. É que o imposto de renda dele incide sobre o valor total do meu resgate, porque eu tive a vantagem tributária lá na minha aplicação. Isso é um mini mapa mental de previdência, tá, galera? Pode até pintar aqui, deixar bonito. Você tira o print aí da tela, fica maravilhoso, botar um verdinho aqui. Tá bom? Capricho, como a gente sempre faz. No capricho. Olha aí, ó. Olha que maravilha. Então você tem desvantagem e vantagem, vantagem e desvantagem. Simples assim. Então vamos lá ver o que a questão pediu para nós? Bora. Vamos lá. Aqui. Bora. O VGBL não possui vantagem de diferimento fiscal. Perfeito. Diferimento é adiamento, né? Eu ter a vantagem de pagar lá na frente e pagar menos. Diferimento é isso. Perfeito. Porém, no resgate você pagará imposto de renda sobre o valor total. Não, é mentira, porque se o VGBL paga sobre os juros, que eu expliquei ali antes. PGBL possui vantagem de diferimento fiscal. Perfeito. Porém, no resgate você paga IR sobre a rentabilidade. Também não. Está errado, que isso é uma característica do VGBL. Não é possível realizar portabilidade entre PGBL regressivo e VGBL progressivo. Perfeito. Essa é a alternativa correta. Por quê? Porque eu não posso realizar a portabilidade, deixa eu trocar de cor aqui, né? Não posso realizar a portabilidade entre um PGBL e um VGBL. P e V não são a mesma coisa, são planos diferentes. Inclusive tem vantagens diferentes, características diferentes. E a portabilidade eu tenho que migrar para um plano de características iguais. Posso até mudar o estilo de aplicação, tá? Mas tem que ser P com P, V com V. Tá bom? Então a 3 é a única que está correta aí para você. 4. O estagiário decide abrir um banco múltiplo chamado de Shark Bank. Esse banco, com a finalidade de cumprir a legislação vigente para prevenir o envolvimento do sistema financeiro em atos ilícitos, deve conservar o cadastro dos clientes, informações sobre transações realizadas pelo período de quanto tempo. Bom, deixa eu pegar também aqui uma folha em branco para a gente conversar sobre isso aqui, tá? Guarda das documentações ou movimentações
dos clientes. Vamos lá, tá? Vamos supor que o Lucas hoje, acho que é a realidade de todo mundo, né? Fiz um Pix nesse ano aqui, em 2024. A instituição financeira onde eu tenho conta, né, é obrigada a guardar isso aqui até 2034. Por quê? Porque ela é obrigada a guardar todas as movimentações por 10 anos. Então essa é a resposta, 10 anos. Legal. Porém, vamos em outra situação. Vamos supor que eu tenha conta no banco A, no banco B e no banco C. 3 bancos aqui, tá bom? E eu decida, eu decidi, melhor dizendo, não decida, eu decidi, lá em 2022, ok? Encerrar a conta no banco A. Ou seja, 2 anos atrás. O que o banco A tem que fazer? Encerrou? Toca fogo em tudo, eu não quero mais ver essa pessoa na minha frente. Não. Ele é obrigado também a manter isso aqui por 10 anos. Ou seja, a manter até 2032 a minha documentação. Então é sempre 10 anos. 10 anos a partir da movimentação e 10 anos a partir da data do encerramento, se for o caso. Né? Essa é a ideia. Porque, por exemplo, eu tenho conta no banco, um dos bancos que eu tenho conta desde 2006. É lógico que ele não tem todas as minhas movimentações guardadas. Por quê? Em 2016, ele incinerou vários documentos que ele tem que guardar por 10 anos. Documentos de movimentações, né? O meu cadastro continua lá, porque eu não encerrei a conta. Essa é a ideia. Ok? Então, apertei errado aqui. Então, o que é a nossa resposta? É a letra A, né? Ele tem que manter por 10 anos a partir da data de encerramento e 10 anos a partir da movimentação. A B está errado, porque fala em 5 anos. A C está errada, fala em 5 e 5, que aliás era a data anterior, tá? Antigamente era 5 e 5, cuide com material desatualizado. E a D fala em 5 anos da data. São datas, são prazos iguais, tá? Tanto da movimentação quanto do encerramento. 10 anos para ambos, tá bom? E é lógico, né? Como a gente sempre pede aí, poxa, ajude ele, o estagiário mais querido desse Brasil, pegar uma aguinha aqui e te contar algumas coisas engraçadas. Troço louco, tá? Sabia que o estagiário recebe nudes, é verdade, no Instagram dele. Aliás, siga ele no Instagram, o estagiário do Lucas. Vamos ver se com esse vídeo vai crescer seus seguidores, estagiário. Ele recebe convites para jantar. Cara, o estagiário é requisitado. Deixa o like pro cara aí, custa nada, gurizada, custa nada. E também quero fazer um convite, né? Porque nós abrimos a turma nova do Missão CEA ontem. Missão CEA que é o curso que mais aprova CEA nesse país. E a grande ideia da Missão CEA é você ser aprovado em 20 dias. As pessoas estudavam para o CEA por 3 meses, 6 meses, 8 meses. E eu criei um método chamado Missão CEA que aprova em 20 dias. 20 dias, é método. Aqui na descrição dessa aula do YouTube tem o link do Missão CEA. Está com valor especial ainda. Eu quero você fazendo parte do Missão CEA. 20 dias. E você será especialista. Bora! 5. O estagiário foi nomeado como presidente do Banco Central. Ele, como economista de uma escola mais conservadora, decide implementar medidas de política monetária contra acionistas. São ações que ele pode realizar. Bom, por partes aqui, tá? Eu tenho ações contracionistas e expansionistas. Ó, contracionista, contrair, reduzir, diminuir a economia. Expansionista, expandir, estimular a economia. Então, se eu quero uma medida contracionista, eu quero uma medida que reduza consumo. Só que a pegadinha é que é uma política monetária. Cuidado. Então vamos lá. Número 1. Aumentar o IPI. Aumentar o IPI é sim uma medida contracionista. Porém, não é uma medida monetária, é uma medida fiscal. Aqui está o grande erro, medida fiscal. Quais são as medidas monetárias, tá? Open market, depósito compulsório e redesconto. E também taxa de juros. Então, open market, redesconto, compulsório e taxa de juros. Os 4 instrumentos. Depende do autor que você vai pegar, são os 3 clássicos aqui e mais taxa de juros, mas enfim, os 4 são instrumentos, tá? Então, 2 está muito claro. Se eu aumento o compulsório, o Banco Central fica com mais dinheiro. Compulsório é quanto o Banco Central pega de dinheiro. Fica menos dinheiro em circulação, dinheiro mais caro, logicamente. E se eu reduzir a taxa de juros, o dinheiro fica mais barato. E aí eu acabo estimulando o consumo e não contraindo o consumo. Portanto, somente a 2 é uma medida monetária e contracionista.
Lembra que tinha que ser monetário. Ele pediu. Né? Se fosse fiscal, ou se fosse medida contracionista, sem especificar monetário ou não, a primeira entraria também. A 3 é uma medida expansionista, tá? Reduzir taxa de juros. Passei aqui, gente. Bora! 6. O estagiário está em uma conversa com alguns amigos e ele faz algumas afirmações sobre o índice Treynor. Índice Treynor. Bora? Vamos pegar aqui uma página em branco. Vamos entender o que é esse tal de índice Treynor. Índice de Treynor. O índice de Treynor é basicamente uma medida que pega o retorno de um ativo e faz uma relação com o beta desse ativo, né? O beta, ou o índice beta, que nada mais é que como que o ativo se comporta em relação ao mercado. Ou seja, ele é o beta, né? Ele traz para mim o que a gente chama de risco sistemático. Beta é risco sistemático, tá, gurizada? Desvio padrão é risco total e beta é risco sistemático. Deixa eu até arriscar aqui, que eu quero fazer um mapa mental bem bonitinho para vocês aqui, tá? Ficar bem bonitinho nosso esquema, ó. Vai ficar azul e azul, embaixo do azul tá a descrição do que é o beta. Olha que legal, né? Eu acho bem legal como faz isso aqui. Então vamos supor que perdão, o retorno do ativo tenha dado 18 e o beta dele, né? O beta dele seja 3. Eu sempre gosto de usar esse exemplo, né? Como se fosse um carro. Então quer dizer que esse carro, ele anda 18 quilômetros, olha que legal isso aqui, 18 quilômetros, e gasta somente 3 litros de combustível. Litros. Ou seja, é eficiente demais. Ele está andando 18 quilômetros com 3 litros. Até que não, faz 6, né? Para carro não é muito. Mas enfim, o índice Treynor me diz o quanto que é eficiente esse carro. Porque, por exemplo, se ao invés de 18 ele andasse com os mesmos 3 litros de combustível, tá bom? Ele andasse 40, caramba, esse carro é muito eficiente. Então o índice Treynor, ele é um índice de eficiência. O índice Treynor, ele é um índice que me diz quanto eficiente é meu carro, quanto eficiente é meu quanto eficiente é meu ativo. Porque ele me diz quanto que eu tenho de retorno para cada um ponto de risco, que é o beta. Só que esse risco, ele não pega o risco total, ele pega o risco sistemático. Porque beta diz risco sistemático, que é como que um ativo se comporta em relação ao Ibovespa, ao mercado, por exemplo. Essa é a ideia. Será que se eu pintar aqui vai ficar bonitinho, gente? Então, para vocês pegarem um mapa mental, eu gosto que vocês printem esses mapas mentais para vocês terem, tá? Vamos ver se vai ficar legal. Não, ficou feio. Deixa assim então. Entenderam? Então, dá um print nesse mapa mental aí, ó. Aí. Então, galera, é isso que ele traz para nós, o índice Treynor. Vamos lá ver a nossa resposta? Bora lá, tá? É um índice que utiliza o risco sistemático, perfeito, porque ele utiliza beta, né? Que nem eu te expliquei, que é o risco sistemático. Beleza? Desvio padrão é o risco total, beta é o sistemático. Lembra que Sharpe utiliza desvio padrão. É o índice que utiliza o desvio padrão como referência. Não, quem utiliza isso aqui é o índice Sharpe. Sharpe, que usa o desvio padrão. Sharpe. Trata-se de uma medida entre risco e retorno. Perfeito? Uma medida de risco e retorno, uma medida de eficiência. Portanto, letra C de casa é a resposta para você. Uma mini aula aí, hein, pessoal? 7. O estagiário está montando uma carteira de ações para a sua aposentadoria. Como a ideia é para o longo prazo, ele está buscando ações com maior oscilação, maior risco. Tá aqui, ó, a questão passando a mão no cabelo para você dar uma chegadinha lá. Passou a mão no cabelo na balada, tem que ir lá falar com o pessoal. Pois acredita que assim terá, no médio prazo, um maior retorno. Razoavelmente justa a teoria dele. Ele gosta do índice beta, portanto, para montar uma carteira com essa característica, ele deveria procurar ações com beta maior ou menor. Então vamos lá, tá? Deixa eu entender, deixa eu te dizer aqui, ó. Entender não. Mais um mapa mental que eu vou entregar nesse pré-prova, tá? O beta, tá? É um índice que me diz como que uma ação, ou um ativo, como queiram, se comporta em relação ao mercado, em relação ao Ibovespa. Por isso que se diz que ele traz o risco sistêmico, porque ele fala em relação ao mercado. Então ele vai falar assim, olha, historicamente, quando o mercado cai 10, essa ação cai 10. Historicamente, quando a ação cai 10, essa ação cai 25.
Só que ao contrário também é verdadeiro. Quando o mercado sobe 10, ela sobe 25. Ou seja, quanto que ela oscila esse ativo em relação ao mercado? Beta me traz isso. Então, quando eu tenho beta igual a 1, significa dizer que o meu ativo, a minha ação, oscila igual ao mercado. Ou seja, quando o mercado cai 10, a ação cai 10. Quando o mercado sobe 10, a ação sobe 10. É igual. Se eu tenho um beta maior que 1, quer dizer que a ação é um ativo, mas estou usando ação, oscila mais que o mercado. Então, quando o mercado sobe 10, a ação sobe 15, 16, 17, 18. Só que ao contrário também acontece. Quando ela cai, cai mais. Quando beta é menor que 1, um ativo mais conservador, a ação oscila menos que o mercado. Simples assim, gurizada. Então, aqui é mais risco. E aqui é mais seguro. Mais conservador, como queiram. Ok? Mapa mental aí novinho também, pode? Aí, ó. Ficar aqui no cantinho para aparecer, né? Para não me roubarem depois. Tá aí. Simples assim. E o beta igual a 1 é um neutro, porque ele oscila igual ao mercado. Então essa é a ideia. Beta menor, oscilo menos. Para cima e para baixo. Beta maior, oscilo mais. Para cima e para baixo. Então, se ele quer uma carteira com mais risco, ele deve procurar uma carteira com beta maior que 1, logicamente. Aqui tá errado, né? Lógico que depende muito. Aqui seria mais conservador. E aqui seria igual ao mercado. Ok? Simples assim. Tá bom? Você de casa. 8. Estagiário contratou o financiamento imobiliário conforme dados abaixo. Então vai lá, né? Tabela saque, 10 ao ano, 180 meses, 620 meses. 1.000, perdão. Qual o valor da primeira parcela? Vamos entender isso aqui primeiro na teoria. Como é que é a parcela? A parcela é... Essa cor vai ficar estranha. Como é que é uma parcela? Não é qualquer uma. A parcela é soma de amortização mais juros. Legal? Legal. Como que eu calculo os juros? É sobre o saldo devedor. Como é a primeira parcela, eu ainda devo tudo. Eu devo 620 mil. Então, os juros vão ser calculados sobre os 620 mil. Só que eu tenho que pegar, como aqui está 10 ao ano, eu tenho que pegar a taxa mensal de juros. Então, é só pegar o I ao mês e colocar em cima dos 620 mil, porque eu devo todo o dinheiro. Ainda não paguei nada, não amortizei nada. E a amortização? Como é sistema de amortização constante, como é que eu descubro a amortização? Bem simples, né, galera? Bem simples. É só eu pegar 620 mil e dividir por 180, porque é uma amortização constante todos os meses iguais. Então, como é que eu calculo os juros? Pego lá quanto que vai ser o valor, a taxa de juros ao mês e coloco em cima dos 620, que eu devo tudo. Como é que eu descubro a amortização? 620 mil dividido por 180. Simples assim. Bora então calcular quanto que é essa primeira prestação. Primeira coisa é achar a taxa equivalente, né? 1.10 enter, 1 enter 12 divide y/x, 1 menos 100 vezes. Tá aí a taxa equivalente. Ah, o que você fez, Lucas? Calma, olha só o que eu fiz, tá? 1.10, né, que é 1 mais a taxa, 10%, elevado no prazo que eu quero, que é 1, dividido pelo prazo que eu tenho, que é 12, né? Que é Q sobre T, né? Então, 1.10, que é 1 mais 0.10, elevado no 1 sobre 12. Quero para um mês e tenho para 12 meses, eu acho a taxa equivalente ao mês. Se você gosta da programação, que eu não gosto, sempre estimulo a não usar, você pode fazer pela programação também. Então, cheguei aqui na minha taxa equivalente ao mês, 0.7974, e eu vou estocar isso aqui no 1. Estoquei no 1 ali, STO1. Por quê? Porque eu tenho que descobrir a taxa de juros. 620 mil, enter, recall 1%. 4.943,96 é os juros. Vou estocar isso aqui, estocar no 1, deixar guardadinho ali no 1. Porque eu tenho que descobrir a amortização. 620 mil, enter, 180, divide.
3.444 é a amortização. Enter, recall 1, que eu tinha guardado na gavetinha 1, soma 8.388. Ou seja, letra P de Brasil. Só para repetir de novo, tá, galera? As teclas que eu usei é isso aqui, né? Estoque, que é estocar, você pode estocar na 1, você escolhe a gavetinha, uma gavetinha para estocar, e depois para recuperar, recall na gavetinha que você escolheu, né? Você coloca numa gavetinha e recall, recupera. Não, você não pode esquecer a gavetinha que você colocou. Então o que eu fiz? Primeiro passo, acha a taxa equivalente ao mês, né? Porque ela está um ano, então 1.10, 1 mais a taxa, elevado no prazo que eu quero sobre o prazo que eu tenho, ou seja, eu quero para 1 e tenho para 12. Só fiz isso, depois eu tiro 1, né, que se 1 entra artificialmente. Descobri a taxa equivalente. Peguei essa taxa equivalente ao mês, joguei nos 620 mil. Para chegar nos juros. Lembra que PMT é a amortização mais juros. Quando eu achei os juros, faltava a amortização. Como é que eu chego na amortização de um saque? 620 mil, que é o valor total, dividido pelo N, pelo período. 180, porque a amortização ela é constante. Ok? 8.388 é a primeira parcela para você. Beleza, galera? Com isso, mais uma vez lembrando, aqui na descrição dessa aula tem o link para você fazer parte do Missão C. Abrimos vagas ontem, 20 dias no método incrível, exclusivo, chamado Missão C. Aliás, esse método é o que mais aprova C nesse Brasil e vai aprovar você. Tá afim? 20 dias? Então vem com a gente aqui na descrição, tem a aula certinho, o link certinho. Beijo, fui, valeu!